Bem, agora é hora do quadro Ação e Cidadania, uma parceria da Fundação Retsat e do Ministério Público Estadual. Nesta quarta-feira, o assunto abordado pela equipe de jornalismo do MPE é sobre o direito à herança. Confira a reportagem. Quando uma pessoa da família morre, após o momento de pesar e os ritos funerários, chega a hora de tratar de um assunto delicado, mas necessário: a herança. A lei brasileira diz que, obrigatoriamente, pelo menos 50% do patrimônio deve ser dividido entre os herdeiros legítimos, que são filhos, netos e bisnetos. Nos dias atuais, onde as informações de uma vida inteira estão na internet, tramita na Câmara dos Deputados uma proposta que visa garantir aos herdeiros acesso a contas e arquivos digitais. O projeto de lei número 4099, de autoria de Jorginho Melo, aguarda a deliberação do Senado Federal. Como não há regra específica para esses casos, os herdeiros acabam tendo que entrar na justiça para ter acesso a e-mails e contas em redes sociais dos falecidos. Independente de como for a relação da família, na hora de planejar o caminho da herança, os custos e prazos envolvidos devem ser analisados. A doação de patrimônio em vida é mais simples e barata do que o inventário. Bom, a gente continua falando sobre esse assunto, agora ao vivo aqui nos estúdios, com a Procuradora de Justiça, doutora Jaqueline Borges. Boa tarde, Procuradora. Boa tarde. Muito obrigado pela participação da senhora aqui no quadro Ação e Cidadania. Bom, é um momento complicado, né? Porque as famílias estão ali ainda sensíveis com a perda do ente querido, né? Mas que, infelizmente, precisa ser tratado, não é isso? Isso, é necessário. É necessário. E qual que é a melhor forma de tratar sobre esse assunto? Olha, era bom que os herdeiros se reunissem, se deixou também um companheiro ou a esposa, todos reunissem para ver se entram num consenso. Porque se entrarem no consenso e todos forem maiores e capazes, pode ser feito o inventário através no cartório, né? Não há necessidade de ser um inventário judicial. Se houver menores e incapazes, e se não houver um acordo entre os herdeiros, aí sim vai ter que ser um inventário judicial. E existem custos para isso, né? Tem custos, né? Mas também temos a Defensoria Pública, dependendo do valor do espólio, né? E também, se tiverem custas, podem serem pagas também no final. Ou também parte do patrimônio pode ser vendido. Se há vários bens que formam espólio, pode ser pedido através de um alvará a liberação da venda de dos bens para pagar os impostos, às vezes custas processuais, os honorários advocatícios, ou mesmo se um herdeiro, a companheira está necessitando para sobreviver, até que se conclua o inventário, através de um alvará judicial, o juiz pode analisar. Esse caso. Procuradora, nós fizemos aí perguntas aí para o público na rua. Vamos ver então a primeira dúvida do público na rua. Meu nome é Antônio e eu queria saber, no caso de duas mulheres morar junto, se uma delas morrer, se a outra tem direito na herança. Olha, tem que ver o patrimônio. Se o patrimônio foi constituído pelo esforço em comum, né? Se eles já moram juntas há 10 anos e adquiriram um patrimônio durante esse período, primeiro vai ter que ser dividido. Se foram a um cartório, fizeram um reconhecimento dessa união estável, poderiam até ter optado por um regime de bens, porque o regime de bens também vai ter que ser ponderado na hora do inventário, né, da partilha. Aí sim, se tem um patrimônio comum, vai ter que ser dividido o patrimônio, aí depois desse patrimônio, o que cabe ao que faleceu, aí sim haverá o inventário. E, no caso, a companheira, ela vai concorrer junto com os herdeiros necessários, porque essa outra poderia, a falecida, se ela deixou filhos, né, são herdeiros necessários, descendentes. No caso dos filhos, se não tiver os netos ou ascendentes, os pais. Mas cada caso tem que ser analisado. Mas nesse caso aí de casais homoafetivos, eles primeiro precisam ter assinado um contrato de união estável ou não? Não há necessidade, porque tanto a união estável, a hétero, como a homoafetiva, tem como provar também através de uma ação judicial, ação declaratória de união estável. Mas é bom que o casal que vive junto, seja hétero ou homoafetivo, que eles vão até um cartório e façam uma declaração. Porque nessa declaração pode constar a data que eles começaram a viver juntos e se eles querem optar por um regime de bens. Né? Se querem optar pela comunhão parcial, universal, separação de bens. Isso é muito importante
Ok. Vamos então para a segunda pergunta. Olá, eu sou o Jailson. Eu gostaria de saber se filhos fora do casamento têm direito à herança. Tem. A partir da Constituição de 88, vedou qualquer discriminação entre os filhos. Todos os filhos, sejam eles havidos de um casamento, uma união estável, um namoro, ou os filhos de coração, que nós falamos dos adotados, todos têm direitos iguais e vão ter um quinhão igual. Dessa forma, então, Isto. Não tem discriminação. Não há. Olha, o Robson Cruz, pelo Twitter, pergunta o seguinte: parte do patrimônio e inventário pode ser vendida durante o processo judicial? Pode. Como eu já disse, se houver uma dívida, se você tem que pagar impostos, ou se você precisa para pagar as próprias custas processuais, honorários advocatícios, ou para a própria manutenção, aí você entra com o alvará judicial, né, que vai integrar o inventário, e o juiz vai analisar, vai ponderar realmente as necessidades ou não de se liberar. Você pode ter um carro, um lote e uma casa e precisa, até tramitar o inventário, precisa vender o lote para arcar com essas despesas. O juiz vai analisar, mas tem que ser através de um requerimento judicial, né, um alvará. O Jurandir Damasceno tem uma pergunta interessante aqui pelo Facebook. As dívidas do parceiro também são herdadas? Olha, o espólio é que responde pelas dívidas. O que é o espólio? São os bens que o falecido deixou, né? O falecido deixou 50 mil em bens, aí ele tem 10 mil de dívida. Aí sim os credores vão ter que habilitar no inventário e uma vez feita a liquidez das dívidas, né, aí vai sobrar os 40 mil que vão ser partilhados entre os herdeiros, companheiros, se houver, o cônjuge. Ok. Procuradora, a gente agradece a sua participação aqui e todos esses esclarecimentos aqui no quadro Ação e Cidadania. Eu que agradeço a vocês e a atenção de vocês com o Ministério Público Estadual. E qualquer dúvida pode procurar o Ministério Público. Certo. Né? Bom, nós estamos sempre à disposição e em cada comarca tem um promotor, é só procurar a promotoria, que nós temos um promotor lá, no caso, com a herança, tem um promotor da vara de família para receber. Ok, promotora Jaqueline Borges Silva Tomás, muito obrigado mais uma vez. Vamos agora à previsão do